Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Programa esse que tem por finalidade levar uma palavra de fé, esperança e amor. Nessa oportunidade nós estamos aqui com o pastor Pedro Araújo, da Igreja Templo das Nações. Pastor Pedro, gostaria que o senhor pudesse se apresentar ao público que nos assiste, já que esse público é um público bem variado. Nós temos muitos evangélicos, católicos, espíritas e outras pessoas de outras religiões também. Por favor, pastor. Olá, pastor Adão, queridos que assistem esse programa. Para mim é uma alegria retornar, porque há alguns anos atrás eu estive aqui, tive o privilégio, a honra de estar no seu programa participando. Alguns anos atrás. É uma bênção poder retornar hoje e para mim é uma alegria estar aqui com vocês e desejar que esse programa seja uma bênção na sua vida. Fique conosco porque vai ser muito especial. Deus abençoe. Amém, pastor. As pessoas às vezes têm muitas curiosidades, né? Às vezes já vê a igreja pronta, né? E a igreja bonita, o templo que o senhor tem lá, mas esquece que tudo teve um começo. Quando o senhor começou o seu ministério pastoral e quando começou esse ministério do Templo das Nações? Por favor, pastor. Pastor Adão e amigos que nos assistem nesse momento, bem, eu graças a Deus tive o privilégio de nascer no meio cristão, não é? No meio evangélico. Minha mãe me ensinou a servir a Deus, a amar o Senhor. Então, desde criança eu estou no meio evangélico. E comecei o meu ministério pastoral de pregação da Palavra de Deus com 9 anos de idade. O Senhor Jesus me batizou com 9 anos, com o seu Espírito Santo, e com 9 anos eu comecei a pregar a Palavra. Então hoje vou fazer 45 anos, são 36 anos de ministério da Palavra. São 36 anos que o Senhor me permitiu pregar, eu criança com 7 anos, 8 anos, em casa, às vezes na igreja, na escolinha da igreja, falando, pregando, as pessoas ficavam admiradas, não é? E aí os pastores começaram a ver eu pregando ali no culto de crianças e tal. Com 9 anos Jesus me batiza e aí foi uma explosão, vários pastores começaram a me chamar para pregar, outras cidades, outros estados, e Deus me deu a oportunidade de poder viajar por 4 continentes, por todo o Brasil, 4 continentes, pregando a palavra do Senhor. Então são 36 anos pregando a palavra de Deus. E em São Paulo, Deus me deu a oportunidade de estabelecer uma igreja, um trabalho especial. Pastoreei por anos com a minha esposa, também como pastor titular em São Paulo. E por muitos anos eu fui conferencista, viajando por todo o Brasil e o mundo, pregando a palavra do Senhor. E a igreja Templo das Nações, há quanto tempo está aqui servindo Santa Maria, pastor? O Templo das Nações está aqui em Santa Maria. Nós iniciamos juntamente com a minha esposa, pastor Mauro, pastora Fátima, que são meus cunhados, que inclusive estão lá em Manaus agora. Nós 4 começamos a igreja, o Templo das Nações. Deus nos deu essa direção. Fazem 14 anos, no dia 7 de março de 2004 começou a igreja, não é? Então fazem 14 anos, fez agora em março 14 anos do Templo das Nações. Olha, pastor Adão, eu me lembrava ontem, já sabia que viria para o programa, e me lembrava ontem de que todo início não é fácil, né? Para tudo nessa vida. É como algumas pessoas imaginam assim, não é? Alguém, uma igreja, um trabalho, um empreendedor ou um profissional que conseguiu vencer. Acho que foi muito simples e, na verdade, não é sempre assim. A maioria do que a gente consegue conquistar é com muito sacrifício, é com muita luta, muita dificuldade. Eu me lembrava ontem que quando começamos a igreja, nós 4, eu, pastor Mauro, minha esposa e pastora Fátima, nós iniciamos a igreja e nós não tínhamos nem como alugar o salão, né? Não tínhamos nem como alugar o salão, não tínhamos recursos financeiros. Eu me lembro que eu estava construindo a minha casa e um irmão me deu 2 latas de tinta para me pintar a minha casa. E eu pensei, com essas 2 latas de tinta, em vez de pintar a minha casa, eu vou pintar a igreja, o salão que nós estávamos iniciando. Então, eu, na verdade, iniciei a igreja com 2 latas de tinta. Eram recursos que eu tinha.
E quando começamos a pintar a igreja, eu fui na imobiliária de Santa Maria na época, conversei. Os valores era fora da minha realidade. E eu me lembro que eu conversei com o pessoal e disse: eu quero alugar, eu quero aquele ponto. E faço para você uma proposta, disse para ele: eu desafio vocês a me dar 2 meses de graça, porque eu preciso reformar o salão. E o valor era um outro valor, eu estabeleci um valor. Eles não aceitaram no primeiro momento, ligaram para o proprietário e disseram assim: pastor, nós vamos ligar, mas é impossível. Impossível, porque está há vários anos fechado, ele prefere não alugar pelo valor que ele quer do que por um outro valor que ele não deseja. Eu só sei que eu disse: meu amigo, ligue para lá, converse com ele, diga que é um pastor, vai começar uma igreja, um trabalho sério, para abençoar a cidade, a comunidade. E eu lembro que ele ligou, e hoje o proprietário é muito meu amigo, ele ligou e ele aceitou a proposta. E nós começamos ali 2 meses, né, para poder reformar o salão. E as pessoas passavam e diziam: ô pastor, o que está fazendo aí? E eu dizia: eu estou começando uma igreja, estou começando um trabalho novo. E as pessoas chegavam, começaram a contribuir e a ajudar. E foi assim que nós iniciamos o Templo das Nações. E hoje nós temos a possibilidade de estar num terreno que é nosso, comprado. Nós temos a possibilidade de construir ali o templo, que não é o templo ainda que nós desejamos, ali é um templo, uma estrutura provisória. Mas graças a Deus, iniciando com 14 anos atrás, com 4 pessoas, com 2 latas de tinta, hoje Deus nos tem dado sua graça, comprado mais 3 terrenos anexos. Então são quase 4.000 metros de área quadrada, não é? A estrutura do templo são mais de 1.200 metros quadrados só do templo, e com muitas salas para criança, salas de aula, a faculdade teológica que nós temos ali, o senhor até viu, mostrei, nós temos um anexo, um prédio para a nossa faculdade teológica reconhecida pelo MEC. Então a gente olha e vê assim que foi Deus, sem sombra de dúvidas. Foi muito difícil, foi muita dificuldade, mas com Deus a gente vence e se torna um vencedor. Amém, pastor. Muitas pessoas, elas desconhecem esse termo que a gente usa, né? Ser batizado no Espírito Santo. E para essas pessoas que não conhecem, que ainda não tiveram essa experiência, o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, pastor? O Senhor Jesus vai dizer que ele vai para o céu, ele cumpre a sua missão aqui na terra, e ele vai dizer aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No capítulo 2 de Atos, os discípulos estão reunidos no templo, no cenáculo, orando, e cerca de 120 pessoas, e a Bíblia vai dizer em Atos 2 que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, do céu, como o som de um vento veemente e impetuoso, enche toda a casa onde eles estão. São vistas sobre suas cabeças línguas repartidas como aquele fogo, e todos começam a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Naquela ocasião, havia em Jerusalém uma grande festividade, pessoas de todo o mundo. Então, a maioria daqueles homens eram homens indoutos, pescadores, com exceção de Lucas, que era médico, a maioria gente de casa, da família, pessoas simples. E houve sobre eles um revestimento de poder de tal maneira que eles conseguiram falar línguas dos idiomas das pessoas ali que estavam visitando Jerusalém. Foi uma manifestação do poder de Deus. Então o Espírito Santo é esse revestimento de poder, essa graça que Deus nos dá, essa capacidade que Deus nos dá para fazer a sua obra. É como se, por exemplo, eu estivesse com frio, estou de casaco, aí eu venho e coloco um sobretudo, é o que me aquece, não é? Esse poder do Espírito Santo é esse sobretudo que me fortalece, que me anima, que me enche da sua graça, que não vem de mim mesmo, não é meu, não é natural, não é da minha pessoa, é da pessoa de Deus. Por minhas possibilidades, nossas forças, nós vamos até aqui. Nós somos limitados, mas o Espírito Santo é esse poder e essa graça que nos reveste para fazer obras extraordinárias em prol do ser humano. Amém, pastor.
Nós sabemos da importância da família, né? E nós, sem nossas esposas, nossas famílias, nosso ministério ele é limitado. Mas quando nossas esposas estão juntas conosco, né? Realmente dá um apoio maior, a gente vai mais longe. Fala sobre o papel da sua esposa, da sua família no seu ministério, pastor, por favor. Olha, pastor Adão, eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Eu tenho minha esposa, Denise Araújo, 2 meninas, a Isabelle com 14 anos, a Israele com 11. Eu me sinto um privilegiado por Deus. Agora, no dia 18 de julho do mês que vem, nós faremos 20 anos de casados. Nós namoramos e noivamos no período de 8 meses. Eu quis logo casar porque eu queria namorar, não é? As pessoas geralmente elas namoram para depois casar. Não, a gente casa para namorar e namorar a vida inteira. Então eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Eu conheci a pastora Denise quando eles estavam lá em Marabá. E repito, meu cunhado, o pastor Mauro, era militar na ocasião. Ele estava transferido em Marabá e eu fui fazer uma conferência, não é? Lá em Marabá. De São Paulo eu fui a Belém, de Belém a Marabá. E lá no meio da multidão eu olhei e vi aquela moça bonita lá no meio do pessoal, lá junto com o Mauro, com a pastora Fátima, pastor Mauro, a pastora Fátima. E Deus disse ao meu coração, essa vai ser a esposa, essa vai ser a moça que você vai casar. Mas não tem como, eu nunca vi essa moça, nunca conversei com ela, nada. Eu só sei que 1 ano depois eu vim a Santa Maria e eu a reencontrei e disse, olha, eu lhe vi lá em Marabá, gostei de você e tal. Ela disse, eu também, faz 1 ano que eu oro por você. Ela me disse, eu também, pastor, oro pelo senhor. Eu só sei que foi uma aliança de amor, não é? Algumas pessoas dizem que não há amor pela primeira vista, e eu acredito nisso. Há amor, sim. Então foi algo de Deus. Minha esposa tem sido minha companheira. Eu penso que às vezes, e vejo que muitas esposas, elas acompanham os maridos. Isso é uma coisa boa. Elas acompanham os pastores, seus maridos no ministério, ali dão um suporte. Outras, às vezes, são pastoras de nome, assim, porque o pastor é o pastor e às vezes a pastora tem um nome de pastora por nome. Mas eu louvo a Deus porque ela é minha companheira e é uma pastora. Inclusive apresentada na convenção, né? Pastora, ungida, separada, consagrada e exerce o papel. Eu sempre digo aos irmãos, e quem é do Templo das Nações e a conhece sabe, ela trabalha muito mais do que eu. Ela tem um amor pela igreja, pelas pessoas, tem uma excelência e sempre junto comigo, não é? Sempre junto comigo. Deus nos deu a graça de nos formarmos na psicologia. Ela se formou junto comigo, também é psicóloga, eu sou psicólogo. Deus nos deu a graça de formarmos em teologia, reconhecida pelo MEC, a Faculdade Boas Novas de Manaus. Ela junto comigo, então sempre junto, sempre me acompanhando. Então eu não tenho dúvidas que a graça de Deus, de forma principal na minha vida, é fato, mas o apoio da esposa, o apoio da mulher, até porque a mulher tem uma capacidade extraordinária de decisão, de resolver as coisas. A mulher é muito resolvida, a mulher tem essa sensibilidade de perceber, é detalhista, não é? Isso é das mulheres, da grande maioria das mulheres. Eu louvo a Deus por ter uma mulher assim. O pastor, que tem uma esposa do lado para apoiar, para ajudar, é certo, ele sempre será muito bem sucedido. Amém, pastor. O senhor tocou num assunto muito interessante, até porque, infelizmente, ainda hoje, né, há alguns preconceitos em relação, às vezes, até o pastor, achando que o pastor é uma pessoa despreparada, que não tem estudo, que não tem capacitação. E o senhor falou que é formado em teologia e psicologia. O que essas capacitações agregam no seu ministério? Eu penso que são fundamentais e são estruturantes. No aspecto da teologia, a teologia é o estudo de Deus. Nós, como pastores, nós estamos aí tentando compreender Deus a cada dia, falando de Deus. A nossa essência é Deus. Então a teologia vem nos dar esse entendimento. E é muito importante, não é? A teologia em si, porque é o material que a gente trabalha diariamente, sua palavra, a Bíblia.
estar bem apropriado dos ensinamentos da palavra do Senhor. Então a teologia vem nos trazer isso. A psicologia é essa ciência que vai lidar com o ser humano. O senhor sabe que o senhor lida com o ser humano constantemente, tanto na igreja como na sua vida diária. Então, eu penso que são duas faculdades importantes, não é? A teologia e a psicologia, porque nós trabalhamos com o indivíduo, nós lidamos com o ser humano, e a psicologia vem nos ensinar melhor a lidar com o ser humano. A teologia é no aspecto espiritual e a psicologia é no aspecto sentimental, né? No aspecto de alma, de sentimento do ser humano, das emoções do indivíduo. Eu aprendi muito a compreender o ser humano. Às vezes nós somos muito racionais e não entendemos o outro. Por que aquele está se portando daquela maneira, agindo assim e tal. Então a psicologia veio nos trazer um grande suporte. Eu louvo a Deus porque isso contribuiu muito para o meu ministério e para a minha igreja. Amém, pastor. Nós sabemos, isso é feito estudos. Tem um estudo americano que aponta as profissões mais difíceis e ela aponta de acordo com essa hierarquia que eu vou colocar. Primeiro, presidente dos Estados Unidos. Segundo, presidente de universidade. Presidente depois de hospital e por quarto, a profissão mais difícil é pastor. Então nós estamos dentro desse estudo americano, dentre as profissões mais difíceis, mais complexas que tem no planeta. Eu gostaria que o senhor colocasse as maiores tristezas e também as maiores alegrias dentro do seu ministério. Pense, pastor Adão, e amigos que estão nos assistindo agora. É muito complexo o chamado pastoral, não é? Até porque a gente entende o chamado pastoral não como uma profissão, mas como uma vocação, como um chamado de Deus. Algumas pessoas, às vezes, elas, de forma errada, pensam assim, alguém não conseguiu emprego em lugar nenhum, vai ser pastor, não é? Fechou as portas, não conseguiu emprego em lugar algum, vai ser pastor. Não é assim. Na verdade, deve ser o contrário. A pessoa tem muitas oportunidades, tem muitas possibilidades, mas há um chamado, há uma inclinação para o pastorado. Então pode deixar as outras possibilidades, que podem até ser ganhos melhores, 1000 vezes melhores, mas vai fazer aquilo que está sendo chamado, inclinado. Então eu penso que o pastorado é uma vocação, é um chamado de Deus. Você sabe, pastor Adão, eu com 14 anos, meu pai disse para mim assim, meu pai houve uma época que se revoltou contra a igreja, contra os pastores, e com 14 anos ele me disse assim, eu disse, papai, eu quero ser pastor. Eu tenho esse chamado, já pregava, né? Comecei com 9 anos, como eu disse agora há pouco, já viajava, já pregava. Eu disse, papai, eu quero ser pastor, Deus está me chamando para isso. Eu já tinha um irmão que já era pastor, já pastoreava uma igreja numa outra cidade. E eu disse, eu sinto esse chamado na minha vida, eu quero isso, eu quero a minha vida, dedicar a minha vida ao pastorado. Ele me disse assim, não faça isso, porque para mim, disse ele, todo pastor é ladrão. E eu não criei filho para ser ladrão. Eu digo, mas meu pai, o Senhor me ensinou a ser homem. Eu não vou ser ladrão porque o Senhor me ensinou a ser homem. Não farei isso. Ele disse, se você quiser ser pastor, eu vou deserdar você. E você não vai ser mais meu filho. Ele me disse. Eu faço uma proposta para você, me disse ele. Tudo que eu tenho, eu passo para o seu nome. Mas você deixa esse negócio de querer ser pastor. Mas se você insistir e quiser ser pastor, eu deserdo você e a partir de hoje eu não te abençoo mais. Pastor Adão, eu estou daquela época que eu pedi a bênção para os pais. Não sei se o senhor é dessa época, de pedir a bênção para os pais. Minhas filhas pedem a bênção para mim. Quando amanhece o dia, bênção, pai. Quando dormir, bênção, pai. Eu fui criado dessa maneira. Então, aquilo para mim me desmontou. Meu Deus, meu pai me dizia que não ia me abençoar mais, não me reconhecia como filho. Ele disse, se você quiser ser pastor, você nunca mais vai ser meu filho, eu vou deserdar você. Eu disse, papai, eu quero ser pastor. Eu amo o Senhor, mas isso é muito mais forte do que eu. É o meu chamado, é a minha inclinação. Ele disse, bem, então
você não é mais meu filho. Terminou a conversa, eu disse, ele foi embora, né, porque ele estava fora de casa. Aí eu pedi bênção, pai. Ele disse, quer ser pastor? Quero. Então, tu não é meu filho. E assim se seguiu, até que ele depois veio a óbito. Então eu comecei já o meu ministério pastoral com muitas lutas, com muita dificuldade. A começar pelo meu pai, não é? Que era um homem de palavra, um homem extraordinário. E ele, infelizmente, ele faleceu longe de casa com esse pensamento de não me abençoar. De fato, me deserdou, não é? Então, se eu quisesse profissionalmente estar enriquecido, eu tinha obedecido meu pai, mas o meu chamado é muito maior. Então, eu abri mão de muita coisa pelo meu ministério, pelo meu chamado. Começa por aí. Meu pai dizendo que não me abençoava mais porque queria ser pastor. Uma outra coisa, o pastor às vezes tem uma vida ingrata. Por exemplo, se você compra um sapato, alguém diz, é lá do dízimo, é da igreja. Se o pastor não tem um sapato, vai dizer, esse pastor não é de Deus, não é abençoado, não pode ter um sapato. Por que ele vai orar por nós se ele não tem um sapato? Se o pastor compra um carro, alguém diz, tá roubando, é da igreja. Se ele anda a pé, esse homem não é um homem de Deus, ele não tem nem para ele. Então, às vezes, é uma vida muito ingrata, sabe? Por outro lado, quando você aceita um chamado de Deus, você aceita esses desafios. Então, entre algumas dificuldades que eu enfrentei no meu ministério inicialmente, é essa coisa do meu pai, que isso me acompanhou por muito tempo, e às vezes também a ingratidão, porque a gente, sabe, o senhor é um homem amoroso com as pessoas, que se dedica, se doa, abençoa, visita a gente, atende, daqui a pouco as pessoas simplesmente viram as costas e se vão, não é? Mas aconteceu isso com Jesus. Jesus pregou uma ocasião uma vez, a multidão foi, todo mundo foi embora. Aí Jesus disse, e vocês, por discípulos? E vocês também não vão embora? Aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então o que nos conforta, o que nos consola, o que nos anima, é saber que estamos cumprindo a missão do Rei Jesus. Amém. Muitas pessoas, pastor, têm essa visão, esse pensamento, né? Até mesmo como seu pai, né, expressou que igreja, pastor, rouba dinheiro, tira o dinheiro dos pobres, dos dízimos. Pode até acontecer em alguma igreja, a gente não está livre disso. Claro. Mas nós que temos um ministério chamado, sabemos que um dia nós vamos ser cobrados, vamos ter que prestar contas perante o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sabemos que a sua igreja, pastor, é uma igreja relevante em Santa Maria e tem prestado muitas atividades em prol da comunidade. Gostaria que o senhor falasse dessas atividades envolvendo a ação social em relação à comunidade, por favor. Bem, queridos e pastor Adão, o Templo das Nações está em Santa Maria há 14 anos. É uma igreja nova, não é? Mas nós fizemos um propósito com Deus, com a nossa comunidade, com os irmãos, de fato, ser, como você disse, uma igreja relevante, uma igreja que contribua para a comunidade, para a sociedade. E uma das grandes alegrias nossas, além de poder atender muitas famílias, eu como psicólogo atendo muitas famílias na igreja, não só como pastor, mas também como psicólogo, minha esposa, nós temos ali a equipe de profissionais que atendem a comunidade. E também a igreja tem um nosso projeto social, que é a Menina dos Olhos do Templo, não é? Que é o projeto social Nações em Ação. O projeto Nações em Ação existe há quase 12 anos. Veja, a igreja tem 14 anos, há quase 12 anos. Um projeto reconhecido a nível municipal, estadual e federal. Graças a Deus nós temos em todas as instâncias o reconhecimento. Não é a igreja fazendo só ação social, é um projeto reconhecido. Nós atendemos quase um pouco mais de 40 crianças em estado vulnerável, no turno verso escolar, não é? Então, comida, café, levam janta para casa, as oficinas. Nós temos psicopedagogo, tem psicólogo, assistente social, os oficineiros, várias atividades para as crianças. Pastor Adão, nós chegamos a tirar crianças das drogas,
crianças que já estavam vendendo drogas. Nós temos ali crianças que comiam do lixo, crianças, pastor Adão, que não tinham o que comer em casa, que comiam no projeto. Então, quando eu olho isso, eu vejo, meu Deus, a gente não pode atender todas as crianças da cidade. Não podemos atender todas as crianças do mundo, mas essas a gente pode atender. Sabe, a África é aqui, pastor Adão. Tem crianças que não têm o que comer aqui na cidade. Eu acho muito bacana o trabalho da Índia, da África, alimentar essas pessoas, eu acho maravilhoso isso. Mas aqui também tem a África. Aqui tem crianças que não têm o que vestir, que não têm o que comer. Aqui tem crianças, pastor Adão, que às vezes, talvez você já tenha visto, dentro dos tonéis de lixo, literalmente dentro, tirando comida, tirando sustento, que deveriam estar na escola. Que esse é o projeto do governo, toda criança na escola. Mas muitas estão dentro do lixo, dentro da boca de fumo, sabe? Vendendo drogas, usando drogas. E o projeto Nações em Ação, com a parceria do Templo, tem conseguido resgatar muitas crianças que estavam nesse meio, nessa vida, inseridos na sociedade. Graças a Deus também nós temos uma parceria com o coletivo Coca-Cola, que é a ação social da Coca-Cola, são nossos amigos, nossos parceiros. Nós temos lá a parceria com eles, então eles dão a capacitação para o primeiro emprego. Quando as nossas crianças do projeto alcançam lá uma certa idade, eles sobem para o coletivo para se capacitarem para o primeiro emprego. Nós temos parcerias com várias empresas da cidade que, depois da capacitação, recebem essas crianças no seu primeiro emprego. Então, graças a Deus, muitas crianças têm saído do crime, das drogas, do lixo, e nós estamos reinserindo elas na sociedade como pessoas dignas. Então, o projeto Nações em Ação tem conseguido fazer esse trabalho. E isso tem sido uma bênção, porque a igreja é que mantém. Pastor Adão, nós não temos recursos de fora. A nossa igreja é única aqui na cidade, não vem de uma matriz, não vem de fora, não vem de um outro lugar. É aqui, é o nosso pessoal, é a nossa comunidade. Inclusive, pastor Adão, tem pessoas que não são da igreja, que não são nem evangélicas. Elas contribuem mensalmente, vão lá, levam leite, levam comida, levam contribuições para ajudar a manter o projeto. Então, graças a Deus, são muitas famílias que nós temos acompanhado, tanto as crianças como as famílias, os familiares das crianças, nós também temos atendido. Então, o projeto Nações em Ação, em parceria com o Templo, não é porque isso veio do Templo das Nações, né? É o nosso braço social, o projeto Nações em Ação. Então, nós temos conseguido alcançar várias crianças, várias famílias, e esse é o trabalho da igreja. Eu acredito, pastor Adão, que a igreja não pode simplesmente dizer assim: Jesus é o pão da vida. Ela deve dar o pão também. Não pode simplesmente dizer: Jesus vai aquecer você que está com frio. Não, vai aquecer a alma, mas eu preciso dar um cobertor. A igreja precisa atender às demandas espirituais, mas também precisa atender às demandas de corpo, de fome, de frio, sabe? As demandas do ser humano também. E graças a Deus, o Templo das Nações nessa cidade tem sido uma igreja que tem contribuído para a cidade. Esses dias atrás, nós temos um ministério chamado Semeadores da Fé, que é um ministério tradicionalista. Nós somos, talvez, eu acho que é a única igreja, ou pelo menos a primeira igreja da cidade que montou um piquete. Nós temos um piquete, talvez o senhor já viu, nós desfilamos no dia 20 de setembro. Todos os anos a igreja desfila porque tem um piquete. Esses dias eles estavam lá no bairro, levando roupas, agasalhos. Meu Deus do céu, esse é o trabalho da igreja, atender a comunidade. Talvez um dos motivos de a igreja ser muito bem vista na cidade é esse fato de nós termos esse sentimento e essa ação de contribuir para Santa Maria. Amém, pastor. Tem muitas pessoas que hoje elas estão ouvindo essa programação
mas elas têm muita tristeza, perda, sofrimento. O que o senhor diria para essas pessoas que estão vivendo nessa situação? Que palavra o senhor iria compartilhar com elas hoje? Pastor Adão, agora há pouco nós falamos acerca do meu pai, não é? Da situação que eu enfrentei com ele. Se tem um texto na Bíblia que me fortalece muito, se tem uma palavra que eu gosto de deixar sempre quando eu estou com alguém em lutas, em crise, em dificuldade, é a palavra do Salmo 27 e do versículo 10. Salmo 27, versículo 10, o salmista Davi diz o seguinte: se o teu pai, se a tua mãe te desamparar, o Senhor te acolherá. O salmista Davi, ele foi um homem que passou por muitas dificuldades, por muitas lutas. O salmista Davi, ele passou por muitas decepções na sua vida, muitas dificuldades. Ele começa a sua vida com cerca de 16 anos, lutando com o gigante Golias, para você ter uma ideia. E ele compreendeu essa verdade: se o meu pai e se a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Eu diria aos amigos que me assistem agora, que se você de alguma maneira sofreu alguma decepção, está passando por lutas, por dificuldades, está se sentindo só, Jesus está com você. Jesus é a nossa esperança. Se alguém desampara, se alguém lhe abandona, lhe rejeita, o Senhor lhe acolhe. O Senhor Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus é a esperança da humanidade. Então, a minha palavra nesse dia é para que você entregue o seu coração ao Senhor Jesus. O mesmo salmista Davi vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu diria aos amigos que me assistem agora: entregue sua vida a Jesus, entregue o seu coração a Jesus. Ele está com você, Ele quer ajudar você, Ele quer sustentar você. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele está pronto para nos abraçar, nos amparar e nos abençoar. Pastor, nós estamos agora terminando o programa passou muito rápido. Muito rápido. Né? Gostaria que o senhor pudesse orar e abençoar a todos que estão ouvindo essa programação. Por favor, pastor. Amém. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus tem uma vitória na sua vida. Amado Senhor, nesse dia, cada pessoa que nos acompanha nesse momento, que essa casa, que esse lar, que esta família seja alcançada pelo seu bem. Se há alguém enfermo, se há alguém doente, receba a cura do Senhor agora. Alguém entristecido, angustiado, desanimado, alguém pensando no suicídio, que o Senhor possa trazer vida, trazer libertação, trazer esperança a esta pessoa. Meu Pai, inunda esse coração de paz e da sua bênção, em nome do Senhor, que assim seja. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, assim querendo Deus.